Acho que todo mundo vê, né? Então tá, vejo que vocês estão concordando que dá para. Muito obrigada. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Estou super empolgada de conversar com vocês sobre essas tendências tão empolgantes que eu tenho visto na biometria facial na China. Eu vou só me apresentar primeiro. Eu percebi que tinha uma vinhetinha rapidinho antes de eu começar a falar, mas só para contextualizar melhor, vocês podem ver pelo meu nome que, obviamente, eu sou sino-americana e eu faço muitos negócios entre os Estados Unidos e a China. Eu também tenho um fundo de capital de risco que trabalha com investimentos no Vale do Silício. E temos várias empresas do portfólio que, depois de investirmos nelas, elas se expandem. E aí nós também ajudamos nesse processo de escalonamento e globalização. Uma das empresas que um dos meus parceiros de negócios ajuda muito é a Rescale, que trabalha com computação de alto desempenho, especialmente na parte de aviação aeronáutica. E o meu parceiro de negócios está atualmente em Pequim, ajudando a negociar com contratos locais. Então, a gente trabalha muito nessa área. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre essas tendências que eu tenho observado, fazendo comparações e contrastes entre as economias dos Estados Unidos e da China. Eu também dou aula na Singularity University e também na Faculdade de Engenharia. Eu também trabalhei em outras empresas, como a Goldman Sachs, por exemplo, trabalhava na parte de tecnologia para empresas de tecnologia, tanto na China quanto no Vale do Silício, e para as chinesas que queriam se estabelecer nos Estados Unidos, ajudar, por exemplo, a Google a adquirir a Motorola, ajudar a Alibaba a se instalar nos Estados Unidos, e o maior IPO que foi feita nos Estados Unidos ainda é a da Alibaba. E nós também trabalhamos com o WeBank. Estávamos envolvidos nos primeiros estágios desse banco. Então, essas são as minhas experiências que vão estar refletidas aqui. Eu estava ouvindo a parte eu fiz a parte da fusão que a Camila acabou de mencionar. Então, quando eu estava na Goldman, eu ajudei nessa fusão que ela mencionou. Vou falar um pouquinho mais sobre essas tendências que nós vemos nesse espaço B2C e B2B. Várias coisas acontecem não só no mercado B2C, mas também ali no B2B, que dá todo o suporte a isso. Se tiverem qualquer pergunta, eu vou ver no chat, podem mandar as perguntas. Então, fiquem à vontade para mandar suas dúvidas pelo chat. Eu não sei se esse chat faz tradução em tempo real, se não, eu peço ajudas que alguém traduza as perguntas feitas em português. Bom, vamos começar. Biometria. Essa é uma área super empolgante. Antes de eu entrar nessa área, eu sei que, claro, aqui nós temos nesse público especialistas nessa área, mas antes de iniciar a minha fala, eu queria começar de um jeito um pouquinho diferente. Eu gosto de começar com um jogo, só para vocês se envolverem mais de uma maneira um pouco diferente. Bom, no seu computador ou no seu celular, eu sugiro que vocês entrem no Quick Draw. Eu vejo que muitos estão com a câmera ligada. Fica mais fácil jogar, na verdade, no celular. Eu recomendo que vocês entrem no celular. Funciona em qualquer navegador. quickdraw.withgoogle.com. O que vocês vão ver quando vocês entrarem nesse site? Basicamente, você tem um desafio, que você tem que desenhar uma imagem, e essa imagem é aleatória. Eu não desenho bem, já vou avisando. E aí eu fui dando um refresh até eu achar uma imagem que eu conseguisse desenhar, que no caso foi uma palmeira. Então, vocês vão aí tentando até ver uma coisa que vocês consigam desenhar. Pode ir dando refresh aí que dá certo. Então, assim que vocês escolherem uma imagem, comecem a desenhar. Tem 6 itens distintos, ou você tem 6 tentativas. O que a máquina tenta fazer, enquanto você está tentando, é tentar adivinhar o que é que você está tentando desenhar. Então, se você conseguir desenhar algo suficientemente bem que a máquina reconheça, ela vai dizer o que está reconhecendo. Então, vamos lá, gente, tentem aí. Eu vou dar
uns minutinhos para vocês tentarem. And then as you are Conforme vocês forem terminando, mandem aí no chat qual score vocês conseguiram. Então, quantas vezes a máquina conseguiu reconhecer o seu desenho dessas 6 tentativas? So I can see some people are Eu vejo que tem algumas pessoas estão desenhando agora, né? on my phone as well. Eu também vou fazer no meu celular aqui. So I think I've given folks a little bit of enough time. In fact, Acho que já dei um tempo suficiente aqui. Eu tentei fazer uma vez, me pediram para desenhar uma pirâmide, e o sistema achou que era um pássaro, mas tudo bem. Eu vejo aqui que algumas pessoas têm ótima pontuação, 5, 6, nossa, outro conseguiu 3, cinto é difícil mesmo desenhar. Nossa, gente, que pontuação alta! Isso é ótimo. Eu consigo 1, 2. Nossa, esses altos que vocês estão tendo são ótimos. Eu estou vendo. Podem mandar, gente, conforme vocês forem terminando. Eu juro que isso tem a ver com o assunto que eu vou tocar hoje. Ai, acho que mais de 10 pessoas já mandaram o score, mas continuem, gente. A gente já vai voltar. 4? Nossa, 4 já é uma nota ótima. E nos cortes que eu tento, nos grupos que eu tento, as pessoas conseguem 2, 3. Vocês desenham bem. Bom, eu vou voltar para esse ponto depois. Hoje, durante o tempo que nós temos aqui juntos, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre o que é biometria. A Camila já explicou um pouco, uma experiência super legal que ela descreveu ali na China, na prática, vocês podem ver o que acontece ali em campo mesmo. Mas eu gostaria de dar a base de tudo isso, a base um pouco mais teórica. E por que que nós estamos discutindo tudo isso? E, finalmente, eu vou concluir como o que fazer com tudo isso. Quais são as etapas mais práticas a serem implementadas aqui para frente? Passo 1. Vamos começar, então, com a base. A Camila já falou um pouquinho sobre a base da biometria, basicamente identificação. As pessoas falam que isso também tem a ver com controle de acesso. Então, saber quem que pode ser liberado ou dado acesso a algo. E em relação à identificação, são 4 camadas de identificação. Tem 4 formas de identificar uma pessoa. Primeiro você identifica a pessoa checando o que ela sabe, como no caso das senhas. Ou então, aquelas perguntas que dependem da sua memória, né, ou da sua história. Você tem que responder aquelas perguntas. Então, é uma identificação com base naquilo que você sabe. E tem também uma identificação com base naquilo que você tem. Então, você tem uma chave, você põe na porta e abre a porta, certo? Então, você consegue acesso por causa daquele objeto físico. E tem também identificação no sentido de o que você é, ou seja, suas características físicas, e, finalmente, o que você faz. Seria o seu tom de voz, a sua voz, o seu estilo de andar. A voz nem tanto, porque a voz se encaixa no que você é, ou a maneira com que você digita, ou a maneira quando você fala. A biometria tem a ver com essa parte aqui, do quem você é, o que você é, porque é a parte de identificação e controle de acesso. Mas, basicamente, é nisso que vamos nos focar. Ultimamente, a biometria expandiu muito, incluindo também o que você faz, no sentido de táticas comportamentais. É o que a gente chama de biometria soft. Então, a parte básica, ou hard, seria a parte de reconhecimento de características físicas. Mas o que você faz, são comportamentos que também ajudam a identificá-lo. Hoje, nós vamos falar mais sobre a biometria no sentido do que você é, mas, de maneira geral, se aplica também ao que você faz. Isso seria a base teórica do que é a biometria.
Para tentar identificar o que você é, aqui são as principais áreas, algumas delas vocês devem conhecer muito bem. Varia desde a parte da identificação da mão, da face, dos olhos, ou até algumas características médicas ou químicas, ou, por exemplo, DNA, ou então o seu eletrocárdio. E também temos uma parte mais de comportamental, o jeito que você digita a sua voz, como você assina. E dentro de tudo isso, nós podemos dizer que há várias formas de identificar uma pessoa. E depois nós vamos falar especificamente o que tem sido usado mais, especificamente na China. E desses, quais são os prós e os contras, fazendo as comparações das tecnologias. Aqui é só para vocês terem uma ideia geral. Nós temos 3 pilares para a biometria. Esses 3 pilares são dados, é claro que você precisa coletar os dados daquilo que a pessoa é para que você possa ter acesso a essas informações básicas. Depois, o segundo pilar é o hardware. Você tem que ter um hardware para poder processar e armazenar aqueles dados para poder realizar a identificação. Isso não vai acontecer do nada. E, finalmente, nós temos os algoritmos. Se esses algoritmos usam inteligência artificial ou não, são outras coisas. Depende de blockchain, aí é uma outra coisa. Mas essas são os 3 pilares. Você precisa ter acesso para poder fazer a autenticação e comparar com uma base de dados. Você tem que ter um hardware para comparar tudo isso e tem que ter um algoritmo rodando. E você pode aumentar tudo isso com outros pontos que eu mencionei. Então, armazenar os dados não só numa base de dados, mas em blockchain. Esse hardware pode estar em centros de hardware, podem estar na nuvem. E você pode também ter algoritmos que não são simples, mas que são operados à base de inteligência artificial. Então, quando a gente fala de biometria, esses são os 3 pilares. E são as tecnologias que podem ser adotadas a partir daí para poder ampliar cada uma dessas etapas, desses pilares. Aqui, avançando um pouco mais do que nós falamos antes, em relação aos dados, nós precisamos ter um processo de ter as pessoas sendo incluídas nessa base de dados e depois fazer a verificação. Não vamos falar muito sobre isso, mas podemos voltar se vocês quiserem explorar mais depois. Como eu disse antes, tudo é muito mais interessante quando nós analisamos a interação entre essas várias tecnologias exponenciais, a interseção entre a inteligência artificial, blockchain, quantum, nuvem. Isso é muito interessante porque você consegue gerar conversas muito mais autônomas e inteligentes entre esses sistemas. Nós vamos falar mais sobre isso depois. Só para ter uma ideia melhor, onde nós podemos ter essas intersecções, com a parte de dados é bem claro, né? Você pode ter maneiras mais inteligentes de coletar ou armazenar os dados, talvez em blockchain, e ter a inteligência artificial interagindo com isso. E podemos ter também a computação colaborativa, que também possa dividir esses domínios para que não fique tudo num único servidor. E esses algoritmos também podem ser habilitados por inteligência artificial. E aí você consegue ter acessos a insights que você antes não tinha. Isso na China acontece, eles coletam todas as informações sobre as pessoas e você pode extrair algumas informações utilizando cognição humana. Há prós e contras, é claro. E muita coisa tem a ver também com a parte de privacidade de dados, né? Essa parte do contra. A parte do pró é que nós temos talvez menos viés, porque nós não estamos fazendo uma percepção das pessoas, estamos nos baseando nas informações coletadas. Há uma linha muito tênue entre essas coisas, algo que também podemos discutir em certas aplicações específicas. Mas, em relação à inteligência artificial, nós podemos discutir quando que os algoritmos podem usar a IA. Nós ouvimos vários temas como Deep Learning, Reinforcement Learning, a gente vê muito isso na mídia, mas é difícil, né, de saber com tanto detalhe. Vou fazer uma analogia aqui. Deep Learning e todos esses algoritmos de IA funcionam tentando imitar como os humanos aprendem. Então, o Deep Learning tem um monte de imagem que você vê, um monte de imagem de gato, até que você conclua que aquilo é um gato. E Reinforcement Learning
é que você tem um prêmio quando você acerta e tem algum tipo de punição quando você erra. Imitation learning, ou então aprendizagem por imitação, é um algoritmo que tenta copiar outro até que ele aprenda. Transfer learning, ou aprendizado por transferência, ainda não está muito estabilizado, estabelecido na parte de IA, mas seria para a parte de ensinar o sistema a ver quem são os gatos e usar os mesmos processos para aprender a reconhecer cães. Ainda não está funcionando muito bem. Bom, aprendizagem não estruturada. Nem os humanos sabem mexer muito bem com isso. Você é colocado, no caso, né, o algoritmo num ambiente sem grandes estruturas, para que ele tente aprender no meio do caos. Então, mesmo em sala de aula, nós não conseguimos ensinar os alunos muito bem com essa forma. Então, estamos recém começando nessa área. E eu estou, claro, fazendo uma simplificação desses algoritmos. É só para que vocês tenham uma ideia de como isso se compara com a maneira com que os humanos aprendem. Então, quando nós temos todas as bases de dados e você consegue o acesso e uma interação, o que nós podemos fazer com tudo isso depois? Bom, com tudo isso em mente, nós podemos ver aqui que há empresas em todas as áreas fazendo coisas muito interessantes com dados de biometria na área de autenticação, especificamente na parte de software de autenticação e também captura de biometria. Grande parte das empresas se concentram mais na parte de captura e verificação dos dados biométricos. Desses 3 pilares que nós falamos, além dos dados, a área de hardware, permitida pela parte de computação na nuvem, e a parte de IA, especialmente os algoritmos habilitados por IA, são um mercado ainda que pode ser explorado, especialmente com a interação de todos eles com biometria. Essa é uma oportunidade fascinante. Nós vemos várias iniciativas que têm surgindo na China, e nós podemos falar sobre isso também. Mas nesse primeiro segmento, eu só queria dar essa base do que é a biometria, para que vocês tenham uma ideia das áreas nas quais queiram explorar mais depois dessa apresentação. Eu espero ter apresentado algumas ideias de algumas áreas com que talvez já conheçam e talvez áreas que vocês ainda não tenham pensado. Bom, agora também gostaria de lembrar que se vocês tiverem qualquer pergunta, é só mandar a pergunta pelo chat e aí podem mandar em português, alguém pode ajudar a traduzir para o inglês. Agora eu vou passar para a segunda parte da nossa conversa, que é o por que estamos tendo essa discussão. Então, se nós reconhecemos a importância da biometria, especialmente da biometria facial, nós estamos discutindo tudo isso porque vai além da importância da biometria como setor. Quando nós somos analisar esse mercado, aqui nós temos os dados anuais desde 2015 até agora e já fazendo previsões para o futuro. E está sendo dividido por região. Vejam aqui a importância da região da Ásia-Pacífico. E a China, claro, é o maior mercado local dessa região. Então, a região da Ásia-Pacífico vai ser cada vez mais importante e é por isso que nós estamos discutindo especificamente a China. Nós podemos aprender com aqueles que estão implementando isso agora. Em vez de dividir por território, aqui estamos usando por caso de uso. Aqui nós podemos ver que a biometria é usada em todos os casos de uso, inclusive a parte de caixa eletrônico, medicamentos, pagamentos no ponto de venda e etc. Um dos principais áreas que nós achamos que vai crescer muito no futuro está sendo determinada pela parte de autenticação dos dispositivos ao consumidor. E a biometria terá um papel cada vez mais importante nos negócios com os consumidores. Então, quando nós analisarmos as aplicações, eu vou mostrar como são esses tipos de aplicações mais focadas no consumidor. Nós vamos falar um pouco mais sobre esses casos de uso, onde que nós podemos ver
isso com mais frequência. Observamos também que a autenticação de dispositivos dos consumidores não é o único importante. A parte também de atendimento é bastante importante, a parte móvel, mas, claro, consumidores é um dos principais casos de uso. Eu queria também mostrar para vocês esse gráfico, porque tem informações que não estão totalmente abertas a vocês, disponível a vocês que não leem chinês. Então, eu traduzi alguns gráficos, eu vou traduzir outros, prometo que depois vocês terão material que poderão ler, mas eu queria só falar sobre esses dados rapidamente, de 2017 a 2021. Temos aqui, então, como que a biometria é usada por tecnologia na China nesse período. Então, da esquerda para a direita, para que vocês consigam acompanhar melhor. Em laranja, temos outros. Aqui nesse azul turquesa é a identificação por voz, de voz, identificação biométrica, que é pulso por pulso. Em verde é a identificação da íris. Verde claro é reconhecimento facial. E o azul é a impressão digital. Então, vocês podem ver basicamente que a gente foi do uso menos importante para o mais importante, com a impressão digital sendo o papel mais importante. Temos aqui centenas de milhões e temos 15,2 bilhões de dólares até 2021. Não sei se vocês conseguem ver aqui o meu mouse, mas é a coluna à direita em azul, abaixo, 152. Esse 152 é 15,2 bilhões de dólares americanos. Essa é a previsão para a China do tamanho do mercado de reconhecimento biométrico por impressão digital. Então, vemos aqui todas essas formas de identificação são importantes, mas quando a gente fala de tendência, a mais importante é a impressão digital. A segunda é reconhecimento facial. E depois vocês verão isso também em aplicações, em aplicativos. Esse aqui é a tabela, é o gráfico que eu falei que tinha traduzido para o inglês. Aqui uma comparação rápida sobre as diversas tecnologias que nós vimos agora. Temos, então, a impressão digital, facial, retina, voz, íris, pulso, e temos uma ideia aqui geral de como isso vem sendo adotado na China. Falando de cada tecnologia, temos a comparação da conveniência de cada uma, o seu uso, o quanto é seguro, qual é o custo atual, em termos de sua implementação na China, e também fala das potenciais desvantagens. Então, claro, conveniência e segurança são vantagens. O custo também pode ser uma vantagem, porque bom, é relativamente baixo, e a desvantagem é como pode ser afetado por dados, rapidamente, impressão digital. Relativamente conveniente, a segurança médio, custo médio também, em termos de acesso, ainda, claro, tem muito hardware necessário, mas a desvantagem é a poluição, e mesmo, até mesmo o dano dérmico para a pele, isso ainda não está totalmente seguro. Então, claro, o reconhecimento facial é muito seguro, não tem toque, custo médio, segurança médio tem, sim, é possível fazer reconhecimento facial, mas se houver, por exemplo, sombra, ah, pode comprometer. E temos, então, a retina conveniente, pode ser escalável. Mesmo impressão digital e reconhecimento facial, podem haver, por exemplo, sim, informações que podem ser acessadas por outras pessoas, o custo também é bastante alto quando falamos disso e deve ser aplicado em usos que não sejam em locais públicos, porque, claro, as pessoas que usam óculos escuros não sabemos se poderá ser implementado ou não. A voz está bastante alto em termos de conveniência, segurança média alta, porque todo mundo tem uma voz particular, única, então é mais difícil de imitar, mesmo em comparação com impressão digital. Um custo relativamente baixo, mas tem também entonação, principalmente quando a pessoa está resfriada ou rouca, não é? A voz muda conforme a pessoa envelhece. E impulso, conveniência média, mais alta segurança, alto custo, e depois, claro, a desvantagem é que muda com a idade também, a mudança biológica. Então, temos aqui realmente essa visão bem geral. Vocês já viram que temos oportunidades muito empolgantes, né, em cada uma dessas tecnologias, mas eu queria falar um pouco sobre as coisas que temos visto aqui na China, que vão além das coisas que vocês já viram
no caso que nós apresentamos. Temos também algumas implementações interessantes na China. Vocês viram aqui nessa visão geral qual que é a tecnologia usada, suas vantagens e desvantagens. Temos aqui algumas aplicações mais específicas. Então, vamos ver que, basicamente, vocês verão que a biometria é uma indústria que cresce exponencialmente, terá um papel muito importante. Todos vocês têm um papel importante aqui nessa área, principalmente com as aplicações para os consumidores na China e com a biometria facial e de impressão digital, principalmente. As oportunidades realmente para o futuro são enormes. E vemos que essa conversa aqui é muito importante por causa disso. A Camila e o Vini também mostraram alguns exemplos para vocês e tem outras oportunidades igualmente empolgantes. Acho que a Camila mencionou algumas, talvez tenha aprofundado algumas. Eu não consegui usar a tradução simultânea, então eu não ouvi. Mas, por exemplo, agora a Didi começou a implementar essas práticas, identifica os motoristas que não estão dirigindo direito, se eles beberam, ou se eles estão com sono. E existem escolas também na China que estão usando a inteligência artificial para monitorar os alunos, avaliar o seu comportamento dos adolescentes. Bom, passa por aquela linha, será que isso é invasão de privacidade, né? Aquela linha tênue. Então, tem várias considerações aqui para a gente discutir, analisar até que ponto a gente realmente pode ir. Tem que encontrar o equilíbrio, mas, claro, a inteligência artificial vai ser usada para identificar a biometria dos alunos, que não terão que, claro, levar o RG na carteira e poderão também monitorar o comportamento em grupo. Então, essas aplicações estão surgindo mais e mais. E, claro, a Camila falou também do cartão biométrico e as aplicações na área financeira, o seu uso na área financeira. Basicamente, em termos gerais, tudo isso para dizer que a biometria vai revolucionar a maneira como a gente faz transações que tenham valor, porque, claro, não vamos mais ter o valor apenas relacionado com o dinheiro. Nós poderemos fazer transações de outra forma, não só de dados. Os dados, claro, ajudam no caso do comportamento de alunos, mas poderemos fazer transações de valor em diferentes áreas com outras pessoas. Bastante interessante quando a gente pensa no mundo que tem por trás ou além do dinheiro, mas também falando de dados e comportamento. Ou seja, isso vai mudar a forma como transacionamos aquilo que tem valor. Espero que isso seja a resposta para o porquê, quando a gente se pergunta o porquê disso, né? Temos todas essas aplicações realmente muito avançadas na China para usar todas as informações e pensar como queremos configurar ou criar nossos sistemas no Brasil, nos Estados Unidos e outros países. E, bom, principalmente nesse contexto de ontem eu conversei com a Camila, ela falou sobre basicamente o LGPD no Brasil, né? E que é a versão brasileira, né, correspondente da GDPR da Europa. Nós temos pensado nessas práticas também relacionadas à privacidade de dados. Espero que esses exemplos aqui que vocês puderam ver realmente possam ser usados nas boas práticas, todas as ações de boas práticas, que vocês possam adotar, adaptar nas ações locais no Brasil e que isso possa também ajudá-los a prevenir as áreas em que possam também esbarrar em questões de privacidade de dados. Queria falar agora sobre algumas aplicações também, falando de Consumer Enterprise, como eu prometi, eu vou falar mais especificamente da parte do consumidor, mas queria também terminar com, bom, vou dar vários nomes de empresas na China para vocês que têm aplicações interessantes. Quem tiver interesse pode aprofundar. Então, vamos lá. Da parte do consumidor agora, vamos falar do seguinte, como a biometria muda radicalmente a forma de fazermos transações, vamos pensar numa nova forma de fazer comércio, um novo comércio. Temos essas implicações, por exemplo, os drones, né, que fazem as verificações, usando reconhecimento facial, usando diversos padrões biométricos. Tem os robôs que falam diferentes idiomas e podem dar acesso a conteúdo personalizado. Tem áreas em que, por exemplo, você tem também a assistência de robôs 24/7, e eles estão trabalhando inclusive em mercados na China. Você entra lá e tem um robô que pode carregar suas compras, te acompanhar
pelos corredores, e assim temos diversas aplicações que realmente estão mudando o comércio, facilitando as transações como nunca vimos antes. Pensamos então na biometria sendo integrada com os equipamentos, dispositivos, sejam drones que vão, ou robôs que te acompanham, até mesmo em termos de acesso e segurança. Realmente temos coisas muito interessantes. A imagem aqui à direita, embaixo, uma empresa que cresceu bastante e recebeu investimento também de diversos bancos nos Estados Unidos, e eles, então, trabalham com segurança predial. É realmente uma área que está crescendo muito, muito interessante. Você usa a biometria, integra isso na área de hardware. Falamos desses 3 pilares, hardware, dados e algoritmos. Muito interessante quando a gente consegue alavancar os 3 componentes e teremos resultados realmente muito interessantes, algoritmos e hardware com inteligência artificial. E temos essa ideia aqui também das lojas autônomas. A primeira, claro, é a Amazon Go, aqui dos Estados Unidos, e essas 4 também são lojas, são chinesas e relativamente grandes. Eu queria comparar as 4 para vocês terem uma ideia da tecnologia que elas estão usando para identificação e rastreamento de consumidor e identificação também de nível de produto. E do ponto de saída, do checkout, que tecnologias estão usando para automatizar. Então, vemos aqui o que está sendo usado hoje, mas existe mais biometria do que antes, que está sendo implementada aqui, mais do que nunca. E, claro, são testes, muitos testes estão sendo feitos. Temos o que está sendo usado, mas tem muito mais tecnologia que está sendo testada, né, para verem se funciona no back-end. Para dar contexto aqui para vocês, claro, a Amazon Go, claro, usa o Amazon Recognition no back-end. Nós trabalhamos com os fundadores. E foi uma aquisição que eles fizeram, Amazon Recognition, temos a TT, e estava fora do Vale do Silício, eram alunos do MIT, de doutorado, eles se mudaram para o Vale do Silício e começaram a desenvolver isso para reconhecimento facial, com imagens. E a Amazon adquiriu a empresa há alguns anos e desde então, bom, também ajudou a eles chegarem a essa plataforma para reconhecimento facial e de consumo, identificação de produtos, rastreamento. Eles usam, então, essa mixed perception, a percepção mista no caixa. Claro, vocês devem ter visto os últimos vídeos que saíram da Amazon Go, mas basicamente você entra, pega o que quiser, ele vai identificar você, o produto, e aí você sai da loja. Isso é a Amazon Go. A Bingo Box, ontem, na verdade, falei disso com a Camila, é uma empresa que ainda está usando as câmeras com QR Code, ID, mas estão testando algumas novidades. Essa é uma das imagens aqui da Bingo Box. Basicamente, uma loja pequena, não é tão grande como a Amazon Go. Então, é uma caixa, literalmente, que você pode encontrar em qualquer esquina. Seria o equivalente ao 7-Eleven ou qualquer loja de conveniência local. Basicamente, seria uma versão mais barata. Não teriam que ter funcionários, funciona 24/7, você entra e tem lá todas as comodidades, usa o QR Code, etc. E sai da loja tranquilamente. Tem essas outras lojas, como a F5, a F5, que é assim, e tem também a Tal Café, que tem este aspecto. E basicamente eu queria falar um pouquinho mais sobre o Tal Café. Também falei dele ontem com a Camila. O Smile to Pay, sorria para pagar. Algumas lojas estão adotando isso. Você pode ir até o caixa e tem lá uma máquina, um equipamento, um dispositivo, isso é mais B2B Play, né? A gente tem o hardware e o software, mas no B2C, você tem literalmente apenas que sorrir e paga, faz o pagamento e sai. Essa imagem aqui, que mostra que você pode fazer isso, e também tem o reconhecimento facial, vai te dizer qual é o teu número da fila e quantos minutos até o seu produto está pronto. Seu café, lanche, o que for, você vai lá, sorri e paga, espera pelo produto, enquanto você está esperando na fila, vai dizer, essa é a tua senha, número 42, número 43, vai esperar mais 2 minutos.
Então, assim, teremos um nível de interação muito mais inteligente do que vimos antes, porque é muito, realmente, frustrante. Você paga lá no Starbucks, tem que ficar esperando na fila, tempão, não sabe quanto tempo ainda vai ter que esperar. Aqui é bem diferente, você não tem que interagir com ninguém. É quase como uma câmera de vigilância, você vai ver as imagens ali na loja. Então, nós temos, na verdade, dois coelhos com uma caixa dada só. Tem vigilância, serviço ao cliente, rastreamento, tudo aqui num pacote. E tem também uns emojis bem bonitinhos que você pode customizar. Aqui em cima do 42 tem uma coroa, né? Ah, você já está, é sua vez, chegou a sua vez. Então, realmente é um novo nível de interação virtual. E estão testando também algumas novidades no back-end. Não está tudo ainda aberto, disponível, mas você pode, por exemplo, deixar uma gorjeta também. Digital. A Camila falou do Hongbong, né? É a versão chinesa de, por exemplo, transferir dinheiro, dar dinheiro, não é bem uma gorjeta, mas você permitiria, sim, a gorjeta, uma coisa totalmente sem precedentes. Não é necessariamente intuitivo a gorjeta, mas se for virtual, em vez de você usar dinheiro para dar uma gorjeta, você pode usar um sticker que tem valor monetário. Se você gostar de alguém, um caixa, alguém que está ali no caixa particularmente, você pode fazer um drag and drop, arrastar e soltar e dar uma estrela para aquela pessoa. E aquilo tem valor monetário. Então, é uma experiência interativa. Em vez de dizer, eu quero dar $5 para essa pessoa de gorjeta. Não, você sorri para pagar. Esperamos que esteja de bom humor, e aí, quero dar uma estrela para essa pessoa. Ou fogos de artifício, ou um bolo, e cada um desses stickers tem um valor monetário. É, então, o equivalente a uma gamificação nessa experiência, realmente é bem interessante. Essa última loja Take Go, que é bem pequena, e aí, o que a gente tem aqui, nessa experiência em particular, só voltando um pouco aqui para a tabela, cada tecnologia que a gente vê aqui tem seus desafios bem particulares, conforme foram adotadas na China. No seguinte contexto, cada país vai enfrentar, vai ter as suas práticas culturais, né? Então, vai usar biometria, computação, visual, etc. Mas isso não significa que isso vai se adaptar exatamente da mesma forma a cada local. Então, tem os desafios para essas lojas, quando começaram a abrir na China, surgiram problemas inesperados. E muitas dessas empresas enfrentaram os seguintes problemas. Muitas delas têm o suporte da Alibaba, as maiores companhias, tal Coffee da tal, etc. E, bom, os problemas inesperados que elas enfrentaram quando começaram a operar foram, por exemplo, perceberam que muitas pessoas entravam nas lojas, sentavam e não compravam nada, porque as lojas têm ar-condicionado no verão e aquecimento no inverno. Então, quando as pessoas realmente estão ali com muito calor, digamos, precisam de um ar-condicionado, elas não se importavam de ter ali o caixa olhando para elas, que estavam sentadas assim para nada. Então, tiveram que se adaptar a isso, né? Como a gente vai lidar com isso agora? Como que a gente vai evitar que elas entrem, essas pessoas que entram e não consomem, ou fazer com que elas consumam? Então, realmente não era uma coisa muito eficaz. Certamente, cada país enfrentará as suas particularidades, os seus desafios. Eu só queria contar essa história para contextualizar, porque todas essas tecnologias terão que ser adaptadas culturalmente também, né, a cada país. Então, bem, com relação à tecnologia, não estamos falando apenas das novas lojas, novos varejistas que poderão usar essa tecnologia. Temos outros modelos de negócio também. Temos esse exemplo aqui dos Estados Unidos. Para facilitar a comparação, vocês terão mais informação em inglês também, mas temos uma tendência bem parecida também em outras áreas, mas tem o Shopkey, que é o equivalente americano. É o primeiro programa também nos Estados Unidos, começou há alguns anos, e as pessoas poderiam também ser recompensadas por entrar fisicamente numa loja. Eles tinham parceria com várias marcas, e aí as pessoas só tinham que fazer a identificação biométrica quando entrassem na loja. Aí as pessoas poderiam comprar alguma coisa e compartilhar seus dados, né, pela biometria, e aí
Então, elas entravam na loja, às vezes, na verdade, ganhavam mais kicks, podiam usar essa plataforma de gamificação para ganhar pontos ou pelas compras e também poderiam, através dos seus recibos, ganhar pontos. Então, esse era o modelo. Tinha que entrar na loja física, isso antes da Covid, claro, né? E aí, o que é interessante é que isso incentiva as pessoas a realmente procurarem, quais são as lojas que tem aqui na área que eu posso entrar? Só preciso entrar e aí vou ganhar os pontos. É um processo super interessante em que você consegue basicamente trocar essa presença por alguns cartões de presente. Eles estão incentivando um certo comportamento físico. É um processo muito similar àquele que estamos tentando implementar agora, porque nós estamos incentivando as pessoas a usar o WeChat justamente para isso, para ir para certos lugares, em restaurantes, fazendo todo um sistema de premiação que não envolve só pontuação, mas também sistemas de incentivo para mais engajamento e gamificação. E é por causa desse ecossistema peer-to-peer, ele está sendo transferido por diversos tipos de biometria, o que antes a gente usava o QR Code. Então, nós temos a parte de registro, por exemplo, um registro quando você vai para um casamento, você está trazendo, às vezes, o presente de casamento, ou vai dar dinheiro para os noivos, e as pessoas têm, às vezes, umas etiquetas que as pessoas podem escanear. Isso está se tornando mais automatizado com dados de biometria. Aquilo que antes era pessoalmente, presencial, em que você tinha que escanear o QR Code, e aí nós temos até essas dançarinas aqui com o QR Code nas costas. Aqui eles colocaram tatuagem temporária, às vezes no braço ou no pescoço, algum lugar que seja fácil que as pessoas façam o escaneamento e deem uma gorjeta, por exemplo. Agora podemos identificar melhor as pessoas com dados de biometria e também usar esse tipo de gamificação dentro de um sistema peer-to-peer. Você pode dar gorjeta, às vezes porque uma pessoa fez um desempenho artístico muito interessante, você escaneia usando aquele sticker, como falamos. Não precisa mais ser uma tatuagem no corpo das pessoas, só usar biometria. Falamos também a parte, especialmente no espaço B2C, a parte de outras oportunidades de comércio. Essa é uma área fascinante. Quando nós falamos sobre o espaço B2C, nós começamos a pensar sobre essas interações que nós temos entre diferentes tecnologias de coleta de dados, armazenamento e processamento de dados. E, além disso, nós temos drones também, que podem até interagir com esses dados, claro, também habilitados por IA. Nós temos toda uma parte de interação e, no final das contas, o que permite é que as lojas sejam mais autônomas, que tenhamos novos modelos de negócios, novas maneiras de incentivar certos comportamentos para que as pessoas consumam. Isso é fascinante, mas nós também precisamos pensar onde que a gente define uma linha. Quando que nós estaríamos extrapolando essas informações de consumo e o que que é ir longe demais? Porque nós podemos ter resultados negativos só de incentivar demais esse consumo. Há alguns anos, nos Estados Unidos, a gente viu o Pokémon Go. As pessoas jogavam, né, com o Pokémon Go e ficavam num ambiente físico escaneando as coisas. Claro, as pessoas andavam mais, então, poxa, essa é a parte positiva para a sua saúde, mas, ao mesmo tempo, as pessoas ficavam em certas áreas e gerando mais tráfego, gerando mais acidentes de tráfego, surgiram esses problemas também. Nós temos que pensar não só nas implicações óbvias, mas quais são as implicações das implicações, né? Então, para a gente ver quais seriam os efeitos de longo prazo e ver se a gente precisa traçar um certo limite aí. Eu vejo alguns comentários aqui, inclusive da Camila, falando um pouco mais sobre uns pontos que eu levantei durante a minha fala. Se vocês tiverem algum comentário ou pergunta, quiserem, antes da gente entrar na parte de consumidores, é só falar. Bom, agora que nós falamos sobre todas as partes das aplicações ao consumidor, eu gostaria de falar um pouco mais sobre o B2B, sobre a parte entre empresas. Esses
esse espaço talvez seja menos empolgante, porque não é tão de ponta como a parte de consumos. Aqui eu estou falando das empresas que dão suporte às outras empresas. A minha intenção aqui é oferecer alguns nomes de empresas e de sites, e se bater com vocês, se vocês quiserem saber mais essa informação, podem fazer a pesquisa por conta. Muitos desses sites estão em chinês, mas eu também posso falar sobre algumas das aplicações mais interessantes, e aí vocês podem ver o site aqui no meu navegador. Podem voltar e usem o Google Translate para poder ir traduzindo em tempo real para vocês terem uma ideia do que eles tratam. A Megvii é uma das maiores empresas B2B na China, dentro da área de biometria. Uma das áreas específicas de foco deles são 6 aplicações básicas. A primeira, à esquerda, é a parte industrial, depois área financeira, depois energia, aqui na parte de baixo, telecom, depois varejo e educação. Grande parte do trabalho que eles fazem são dentro dessas 6 categorias. E eles estão implementando biometria de maneiras que não necessariamente a gente esperaria. Então, por exemplo, na área industrial, eles estão fazendo controle de qualidade, identificando quais são os trabalhadores associados com trabalho de alta qualidade. Também na parte de cadeia de fornecimento, logística, então, encontrar a pessoa certa para fazer a coisa certa em cada etapa, mas também para a segurança e proteção dos trabalhadores. Se eles veem que tem um trabalhador que tem uma tendência a fazer um certo comportamento, eles mandam alertas dentro da cadeia de suprimento para que a pessoa seja protegida. Na área financeira, também eles oferecem serviços para bancos, com também a parte de identificação biométrica para os bancos. Para áreas mais remotas, para o trabalho em campo, ele é algo que pode ser perigoso. Então, é importante configurar os equipamentos de maneira correta para manter o controle de riscos. Na área de telecom, isso tem a ver com a parte de manutenção. Varejo mais biometria facial e identificação de produtos. Tipo assim, de onde vem esse pêssego? E na área de educação, como falamos, usar inteligência artificial para identificar os alunos e fazendo também análises do seu comportamento. Essa é uma empresa B2B, a Megvii, que é um dos casos de uso. Realmente tem muito trabalho aqui. E podem ler mais sobre os casos específicos da Megvii no seu próprio site. Uma outra grande empresa é a DeepGlint. O site deles estava em manutenção na semana passada, quando eu tentei fazer esses slides, mas eles são uma grande empresa. Eles são PhDs, chineses que foram fazer doutorado nos Estados Unidos e voltaram para a China. Um outro grande empresa é a SenseTime. Trabalham com hardware, com software. Esse B2G usado nas cidades é bastante grande também. Ou seja, eles não atendem empresas, mas governos, B2G. SenseTime especificamente trabalha com grandes aeroportos na China que são de propriedade do governo, fazem toda a parte de identificação e coleta de dados de biometria para todos os viajantes, sejam eles nacionais ou estrangeiros. Inclusive, acesso à cidade proibida. Para ter acesso à cidade proibida, tem que passar por essas plataformas que integram biometria com inteligência artificial. Eles trabalham também com os municípios, inclusive na parte de coleta e descarte de lixo. Então, que tipo de lixo a pessoa descarta regularmente? É interessante, mas ao mesmo tempo fica ali meio na linha tênue com a questão da privacidade. Eles trabalham com muitas cidades, com seus departamentos de transporte, departamento de polícia, quando também coleta informações de tráfego, de logística.
Cita Tech é também uma das maiores empresas de tecnologia, um pouquinho menor do que as 3 que eu mencionei até agora, mas a Cita Tech, apesar de menor, trabalha especificamente com reconhecimento facial. Eles só trabalham com reconhecimento facial. Trabalham tanto nas províncias como também na parte, nível de estado. Então, tanto nos municípios, por assim dizer, como nos estados. Então, como vocês sabem, todas as grandes telecoms na China são de propriedade do governo. Se você quiser comprar um telefone, por exemplo, então um chip, eles normalmente coletam a sua foto, eles têm a informação de reconhecimento facial, etc. Fazem autenticação por reconhecimento facial. Então, quando eles coletam essas informações, eles têm todos os acessos a isso. Essa é uma empresa que oferece esse acesso para as empresas que precisam disso para fins administrativos. E eles trabalham também com a parte aeroespacial, que são uma das maiores empresas de propriedade do governo. Também com a Intel, com a Qualcomm, com todas as divisões chinesas dessas empresas de telecomunicações que existem na China. Vale a pena dar uma olhada nessa empresa. Desculpa te interromper. Desculpa, eu vou te interromper. Eu sei que você tem vários outros exemplos, mas a gente está um pouco apertado do tempo. Vou pedir para vocês, se você puder pular para a parte final, que ainda temos o hall, para depois abrir rapidamente para perguntas e não esticar muito o nosso tempo. Pode ser? Perfect. No, that's Claro. absolutely great. In Com fact, certeza. Não, já estamos aqui quase no final. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou passar alguns outros exemplos, como o Iristar, Irison, e essa empresa também é Irises, iSmart, da parte de hardware. E esse último aqui é para pulso, identificação por pulso. Essa também. iFlyTech, também reconhecimento de voz muito interessante, uma das maiores. Essa daqui também, reconhecimento de voz, Speaking, Unisound, todas elas de reconhecimento de voz, e a High Voice, obviamente, também de voz. E essa daqui reconhece a maneira com que você caminha, chama Watrix. Bom, para finalizar aqui os comentários que eu prometi amarrar com o jogo do começo, é aqui que a gente junta tudo, né? Com aquele joguinho do começo. O jogo que vocês jogaram no início é uma ponta da inteligência artificial. Outra ponta daquela plataforma se chama AutoDraw. Para quem desenhou, a máquina estava aprendendo como você desenha, várias maneiras de desenhar. E o que o AutoDraw faz? Ele aprende com essas pessoas. E aí, quando você tenta desenhar uma árvore, ele consegue tentar entender o que você está desenhando. Então, você falou, desenha uma árvore. Aí, quando você desenha a sua árvore, o sistema vê todas essas possíveis imagens. Então, você podia até pensar, nossa, não é uma árvore isso aqui? Enfim, pense isso num tipo de ambiente B2B. Você não precisa mais ter um analista para ver isso. Você só desenha algo e aí você simplesmente arrasta, fazendo a combinação com aquele desenho mais perfeito. E você pode fazer isso com biometria, com voz e também como que isso se encaixa em tudo. E é isso que o Google fez nesse último projeto. Eu vou tentar aumentar o volume, não sei se vocês vão ouvir. Essa pessoa fala, 2 árvores no campo, enquanto ela está falando, algumas flores, e aí as imagens estão sendo processadas por essa plataforma e sendo desenhadas. E aí longe tem uma casa. E aí, conforme ela está falando, a máquina processa e desenha a casa. Agora eu olho à esquerda
Então, esse senso de percepção, também veja que a imagem se deslocou e eu encontro uma borboleta voando. Então, conforme ela vai falando, mas basicamente é isso. O que você vê aqui é que nós temos uma animação criada em tempo real, respondendo aos comandos de voz. E as imagens que estão sendo usadas, específicas para o estilo de desenho da pessoa. A biometria tem um impacto muito maior no mundo quando nós pensamos em todas as possibilidades de tecnologias que podem ser implementadas juntos, com a parte de dados, com a parte de hardware e os algoritmos. Então, aqui está narrando, a imagem está sendo gerando. Então, isso, inclusive, tem uma aplicação para a parte de entretenimento e mídia. E se o nosso estilo de desenhar pudesse ser reconhecido por uma máquina? Você podia narrar algo e a história ia se desenhando, em vez de ter que fazer um filme desenhado por várias pessoas. Ela falou, toca música. Ele estava tocando música. Imagine se você pudesse ler para o seu filho à noite, em vez de aparecer qualquer imagem, ia ser o estilo seu de desenho, do seu filho de desenhar. Podemos, em vez de fazer uma apresentação para um cliente, usando um PBT, né, você podia narrar, e aí você tem em tempo real tudo isso surgindo, e reconhecendo biometria, e sabendo coisas que você já queria mostrar. Essas são oportunidades muito interessantes, que vão além da biometria tradicional. Ela acaba interagindo com outras áreas. E é essa a mensagem final que eu queria lhe deixar. Eu sei que nós estamos sem tempo, eu não vou poder passar todos os detalhes nessa última sessão, mas eu queria só no último minuto falar rapidamente o que nós podemos fazer. Primeiro, tomar decisões com base em como vamos implementar, quer seja uma aplicação por um produto ou serviço novo ou já existente, para poder aumentar a receita ou diminuir os custos. Então, nós temos que pensar, nós queremos usar um parceiro ou desenvolver isso internamente? E temos que seguir toda a parte de ética, de privacidade, de segurança de dados. Todas essas preocupações existem, especialmente quando a China está aumentando a parte de vigilância, e a China é um dos usuários mais invasivos de biometria. Então, como que a gente pode fazer isso? Não é de todo ruim, porque, por exemplo, a polícia chinesa identifica os criminosos por um sistema que dá para ver por esse óculos. Mas como que você cria um sistema transparente e tendo em consideração a parte de ética? E, finalmente, a parte de desenvolvimento. Então, essas habilidades têm que ser desenvolvidas internamente, com alguns experimentos mais baratos, com treinamento, mas também podemos desenvolver externamente através de consultoria. E precisamos aprender individualmente. Clubhouse, talvez muitos conheçam, o Elon Musk que está promovendo essas conversas no Clubhouse. Temos grupos de pessoas, inclusive, que falam em chinês e discutem diversos títulos. Então, se vocês quiserem participar, eu também posso mandar um invite para vocês, porque ainda é um sistema que precisa de um convite, você precisa ser convidado por alguém, né, para um sistema de indicação. Se quiserem uma indicação, eu posso dar uma para vocês. E nessa parte que eu sugiro vocês mesmos a aprender por conta, eu sou do board do Decode, que é uma área de educação, e recebemos alguns convidados, inclusive o responsável da parte de privacidade no Google, que também faz parte do board da Decode comigo. Então, discussões como, por exemplo, como que a gente justifica a questão da privacidade na possibilidade de conseguir melhores dados. E mesmo essa questão do Covid, né, em que as pessoas que nem eram tão amigas assim, das empresas que eram concorrentes, começaram a trabalhar juntas para conseguir desenvolver produtos melhores para esse fim. Vocês podem entrar no YouTube e busquem Decode, e vocês vão ver várias palestras, inclusive essa conversa que eu acabo de mencionar. Tem várias outras conversas interessantes e podem aprender muito com elas.
inclusive o cofundador do Siri, que também fala da parte de biometria e como que isso foi implementado para que você tivesse boas recomendações no celular. Bom, é o que nós podemos fazer com base nessa conversa de nós tivemos hoje, o que pode ser feito, por quê e como. Bom, com isso eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Eu tenho certeza que a Camila e eu vamos adorar agora receber suas perguntas.